Olá a todos, neste vídeo vamos aplicar aqui as operações com proposições e vamos proceder à simplificação de expressões. Vamos ver aqui alguns exemplos de como aplicar as diferentes propriedades e como simplificar as expressões. Então, se nós tivermos uma expressão deste tipo, temos então a negação da implicação e não P. Ora, podemos aplicar duas propriedades, uma delas é a implicação e disjunção. Então, nós sabemos que P implica Q é equivalente a dizer que não P ou Q. É implicação e disjunção. Este conjunto de propriedades que nós podemos aplicar podem ir também ao site Matemática Online, vão ao ateliê de matemática, matemática 10º ano, e lá tem então uma síntese com todas as propriedades para podermos aplicar aqui neste tipo de expressões. Então, aqui vamos dizer que é equivalente a não, então P implica que nós vamos substituir por não P ou Q e não P. Ora, passo seguinte, podemos aplicar aqui, temos aqui uma negação, o não, e depois temos aqui uma disjunção. Então o que nós podemos fazer é aplicar as leis de Morgan. Então essas leis dizem-nos que não P ou Q é equivalente a não P e não Q. Depois temos uma outra também, que é, em vez de ser com a disjunção, com a conjunção, que é o não P e Q, é equivalente a não P ou não Q. Então a disjunção passa à conjunção, a conjunção passa à disjunção e negamos ambas as proposições. Então neste caso iria ficar não P e não Q. Ou seja, o não vai negar o não P e também o Q. Pronto, e a nossa disjunção vai passar a uma conjunção. Então, temos aqui a negação e não P. Ora, no passo seguinte, temos então aqui a dupla negação, ou seja, não P é equivalente a P, o que podemos escrever P e não Q e não P. Bom, agora neste caso, olhando com alguma atenção, vamos verificar que temos aqui sempre a conjunção. Ou seja, podemos aplicar aqui a propriedade associativa. Então, como o sinal é o mesmo, i, então eu posso agrupar as preposições que me der mais jeito. Então eu vou pôr o P e não P e não Q. Ou seja, vou fazer primeiro esta operação aqui. Então, o P e não P, vamos obter uma preposição falsa. Ok? E não Q. Pronto, então denotar que P e não P é equivalente a falso. Se fosse P ou não P, seria equivalente a verdadeiro. E agora sabemos que falso e não Q, o falso é o elemento absorvente na conjunção, ou seja, equivale a, se é o elemento absorvente, vai ficar falso. Vamos ver uma outra situação. Então, se nós tivermos esta expressão que aqui está. Então, com esta expressão que aqui está, nós podemos também começar por aplicar então a propriedade da implicação e disjunção, ou seja, P implica Q é equivalente a não P ou Q. Então vamos aplicar aqui nesta parte. Então o resto pode ficar igual, P ou não Q,
e agora vamos colocar o não P ou não Q. Então, a propriedade diz-nos que vamos negar o P, mas o Q fica igual. Ou seja, na nossa situação negamos o P, ou seja, fica não P, e esta fica igual, ou seja, fica não Q. Passo seguinte. Então, se olharmos aqui com atenção, nós podemos verificar que é possível aplicar a propriedade distributiva. Então, a propriedade distributiva é P ou Q e R. Então, aplicando a propriedade distributiva, temos P ou Q e P ou R. Então, só que nesta situação, no nosso exercício, nós queremos passar, no fundo, deste lado para este. Temos a parte desenvolvida da propriedade distributiva e queremos passar para esta parte. Então, para isso, quem fica em primeiro lugar acaba por ser a preposição que aparece repetida. Neste caso aqui é o P que aparece repetido. Então, no nosso exercício, temos o não que. Então, eu vou começar por pôr o não que. Depois vou colocar, então, o ou, que é o sinal que aparece aqui e aqui. Tá bem? Temos de verificar. Então, ou. E agora vou colocar, então, as preposições que sobram. Ou seja, o P e o não P. O sinal é este sinal que aqui está. Será então a conjunção. Não é? Vamos verificar que este sinal é o sinal que aparece aqui. No passo seguinte, temos então não que, ou, e aqui temos P e não P. Okay? P e não P, tal como também foi aplicado há pouco, é equivalente a uma preposição falsa, é o princípio da não contradição, ou seja, falso. E então, aqui, quando temos a disjunção com o falso é o elemento neutro da disjunção, então quer dizer que vamos obter não que. Um outro exemplo, em que podemos aplicar, então, a simplificação de uma expressão. Temos então esta expressão que aqui está. Então, temos aqui vários parênteses e aparece-nos aqui também uma implicação. Então, podemos novamente aplicar P implica Q, que é equivalente a não P ou Q. O que é que isto quer dizer? Que vamos obter não, vamos deixar ainda estes nãos aqui, não P e, então dentro de parênteses, nós vamos substituir o Q implica P por não Q ou P. Então a implicação, basicamente, nega-se o antecedente, não é? O não P, e o consequente fica igual. Então, aqui vamos continuar a pôr o P. No passo seguinte, podemos aplicar a propriedade distributiva P, I, Q ou R, é equivalente a P e Q ou P e R. Não é? Então nós temos aqui o não P e não Q ou P, ou seja, é como se fosse o P, o Q e o R. Então iremos obter não P e não Q ou o não P e P. E continuamos aqui com o P. Nesta situação, aqui podemos ver novamente, temos aqui o princípio da não contradição, o que quer dizer que isto aqui é equivalente a falso, ou seja, vamos obter o não P e não Q, ou falso
e P. Bom, o falso acaba por ser o elemento neutro da disjunção, o que quer dizer que se obtém não P e não Q. Okay? E P. Aplicando as leis de De Morgan, né? Quando nós temos P e Q, é equivalente a dizer que temos não P ou não Q. A conjunção passa à disjunção e nega-se ambas as preposições. Ou seja, neste caso ficaria não P, negamos a primeira, passa a disjunção, não Q. Pronto. E P. Vamos continuar o exercício aqui. Então, o que é que nós vamos ter? Vamos obter P, dupla negação, ou Q, e P. Conseguimos obter esta expressão, mas ainda podemos simplificá-la mais um pouco, porque o que aqui está, nós sabemos que o falso é o elemento neutro da disjunção, então eu posso chegar aqui e acrescentar aqui um falso. Não é? Como o falso é o elemento neutro da disjunção, isto não altera nada, mas ganho muito. Ganho porque posso aplicar agora novamente a propriedade distributiva. Ou seja, a preposição que se repete é o P, então fica P, o sinal é o da disjunção, ou, e aqui coloco as preposições que restam, o Q e falso. Sabemos também que o falso é o elemento absorvente na conjunção, o que equivale a dizer P ou F, e agora é o elemento neutro na disjunção, então vamos obter o P. Okay? Então esta é a simplificação desta expressão, ou seja, esta expressão toda é equivalente a P. Vamos ver mais um exemplo, e desta vez temos P equivalente a Q e P. Bom, então aqui podemos começar com a equivalência, e sabemos que P implica Q, equivalente a Q, é a mesma coisa que escrevermos que o P implica o Q e o Q implica o P. Então, aplicando a propriedade, podemos então escrever que P implica Q e o Q implica P, porque as letras coincidem com as que estou a escrever aqui nas propriedades. E isto tudo. Temos aqui então a conjunção com preposição P. Bom, nesta situação, o que é que nós vamos poder aqui aplicar? Aplicamos a da implicação. Implicação e disjunção. Ou seja, é equivalente a não P ou Q. Aplicamos em ambas as implicações. Então podemos escrever não P ou Q. E não Q ou P. E o P. Ok, já então aplicamos aqui a propriedade da implicação e disjunção. E agora a propriedade distributiva aqui não é possível aplicar, mas se olharmos com alguma atenção, nós temos aqui a conjunção e a conjunção. Então significa que, neste caso, eu tenho uns parênteses retos para as duas primeiras preposições, mas eu posso agrupar, por exemplo, a primeira com a última, ou a segunda com a última. Então eu posso trocar pela propriedade associativa, associar aqueles que me dão mais jeito. Então eu posso pôr o não P ou Q e P, vou associar estes dois e vou deixar então o não Q ou P por agora de parte. Aqui
posso aplicar a propriedade distributiva, não é? P, I, Q ou R é equivalente a P e Q ou P e R. Ou seja, P, I, não P, propriedade distributiva, P estou a fazer com o primeiro e agora com o segundo. P e não P ou P e Q. Temos então esta expressão. I, não Q ou P. Agora, voltamos a ter aqui o princípio da não contradição, que o P e não P é equivalente a falso, ou P e Q. Não Q ou P, copiamos. Agora, o falso é o elemento neutro na disjunção, o que nos permite escrever P e Q. I, não Q ou P. Agora, voltamos a ter aqui duas conjunções, então podemos voltar a aplicar a propriedade associativa, ou seja, vou associar agora, o P fica aqui de parte e posso fazer o Q e não Q ou P, ou seja, posso associar estes dois últimos, o que equivale a escrever a P I, agora Q I não Q, ou Q e P. O que é que eu vou ganhar com esta expressão? Ora, com esta expressão vou obter aqui o princípio da não contradição, temos I, vou obter falso, falso ou Q e P. Ora, tudo bem até aqui. O falso acaba por ser o elemento neutro da disjunção, então vamos ter P, I, Q e P, ou seja, equivale a dizer, como aqui temos duas conjunções, que o P é equivalente, que esta expressão toda é equivalente a P e Q. Bom, então estes são alguns exemplos onde nós podemos aplicar as propriedades com as proposições, simplificações. É uma questão de realmente ir praticando, vendo então de que forma é que nós podemos aplicar as propriedades. Não se esqueçam, as propriedades estão todas numa síntese, vão ao site matematicaonline.pt, vão à parte de 10º ano e lá encontram então essas sínteses. Continuem a ver os vídeos, partilhem, façam like.